Há algo que talvez você ainda não tenha percebido. O mundo não existe fora de você. Tudo o que parece estar acontecendo lá fora é apenas o reflexo daquilo que você carrega por dentro. Parece absurdo, não é? Como poderia o simples ato de mudar o pensamento transformar os fatos? Mas foi essa verdade que me libertou da pobreza, do medo e da dúvida. E é ela que, se você permitir, transformará tudo ao seu redor. Durante anos, observei homens lutando contra o mundo, tentando dobrar a realidade à sua vontade. Alguns acreditavam que o sucesso viria quando finalmente controlassem as pessoas ao redor, quando moldassem as circunstâncias conforme suas expectativas. Eu mesmo acreditei nisso. Tentei ajustar o mundo à minha maneira, tentando convencer os outros, provar o meu valor, disputar espaço nas rodas de influência. Mas quanto mais eu tentava controlar o que estava fora, mais o que estava dentro de mim se tornava caótico. Foi então que percebi algo que mudou completamente a direção da minha vida. O universo inteiro se organiza ao redor do ponto onde os meus próprios pés estão firmados. Tudo o que eu atraía, cada pessoa, cada oportunidade, cada obstáculo, nascia da vibração que eu sustentava por dentro. Compreendi que não é o mundo que decide o que somos. Somos nós que moldamos o mundo com o que acreditamos ser. Quando a minha mente estava repleta de medo e dúvida, tudo ao redor parecia me confirmar que eu não era suficiente. As portas se fechavam, as pessoas me ignoravam, e até as pequenas oportunidades escapavam. Mas quando comecei a fortalecer o meu centro interior, quando deixei de pedir aprovação e passei a decidir quem eu era, o mesmo mundo que antes me virava as costas começou a se abrir diante de mim. O poder estava sempre ali, silencioso, esperando que eu o reconhecesse. Andrew Carnegie certa vez me disse que o homem que conquista o mundo é aquele que primeiro conquista a si mesmo. Lembro-me claramente do brilho em seus olhos ao pronunciar essas palavras. Ele não nasceu em berço de ouro. Nasceu em uma cabana humilde na Escócia e veio para os Estados Unidos sem nada além da esperança e de uma determinação inabalável. Enquanto muitos reclamavam das condições, Carnegie construía dentro de si uma visão. Ele acreditava que a riqueza era uma consequência natural de um espírito disciplinado e determinado. Sua fortuna, que ultrapassou centenas de milhões de dólares, foi apenas o reflexo de um império que primeiro existiu dentro de sua mente. Pense sobre isso. Quantas vezes você se esforçou para mudar o que está ao seu redor, o emprego, o parceiro, o destino, e ainda assim tudo parecia retornar ao mesmo ponto? Isso acontece porque você muda o cenário, mas não o centro que o atrai. O mundo é como um espelho que reflete o que carregamos no coração. Tente sorrir diante de um espelho com o rosto fechado e veja se ele retribui o sorriso. Ele não pode. E o universo funciona da mesma forma. Ele devolve exatamente o que você oferece. Eu mesmo aprendi essa lição em meio a derrotas. Houve um tempo em que tudo o que eu fazia parecia desmoronar. Perdi oportunidades, amizades e até a fé em mim mesmo. Em uma dessas noites, sozinho, sentei diante de um papel em branco e escrevi uma única pergunta: o que dentro de mim está atraindo tudo isso? Foi como se algo silencioso respondesse: o medo. Percebi que enquanto eu alimentasse o medo, ele continuaria a criar realidades cheias de obstáculos. A partir daquele dia, decidi mudar o meu foco. Parei de lutar contra o mundo e comecei a reconstruir o meu interior. E algo extraordinário começou a acontecer. As mesmas pessoas que antes não me ouviam começaram a me procurar. As oportunidades que pareciam distantes começaram a surgir naturalmente. Tudo mudou, mas o mundo em si permaneceu o mesmo. O que havia mudado era a minha vibração interna. Quando o homem se alinha consigo mesmo, o universo inteiro se curva diante dessa harmonia. Muitos vivem buscando aprovação, acreditando que precisam provar algo a alguém.
Mas a verdade é que ninguém é capaz de reconhecer o seu valor enquanto você mesmo não o reconhecer primeiro. A autoconfiança não nasce do elogio dos outros, mas da firmeza em saber quem você é. Quando a sua mente se ancora nesse centro, nada externo é capaz de te derrubar. Você pode perder dinheiro, posições, status, mas não perderá o chão, porque o seu chão não é o mundo, é você. Com o tempo, percebi que todas as grandes mentes que entrevistei tinham algo em comum. Nenhuma delas esperava o mundo lhes dar permissão para sonhar. Elas criaram o próprio espaço interior de convicção. Henry Ford, por exemplo, não perguntou se era possível criar um automóvel acessível. Ele apenas acreditou que seria e construiu o mundo à volta dessa crença. A fé que carregava dentro era o combustível que movia o impossível. É curioso, mas quando você muda a maneira como se enxerga, o próprio mundo começa a mudar de comportamento diante de você. As mesmas portas que pareciam trancadas se abrem. As pessoas começam a tratá-lo de outra forma. Não porque o mundo tenha ficado mais gentil, mas porque agora você transmite uma energia diferente. Você se tornou o tipo de pessoa que acredita em si, e o universo, de algum modo, responde a isso com respeito. Não é o destino que define o homem, é o centro interior que ele escolhe sustentar. Se o seu foco está no medo, o medo cresce. Se está na dúvida, a dúvida domina. Mas se está na certeza de que tudo começa e termina dentro de você, nada externo é grande o bastante para te deter. E foi nesse entendimento que encontrei a verdadeira liberdade. A de saber que, onde quer que eu vá, levo comigo o poder de mudar o mundo ao meu redor, simplesmente mudando o que se passa dentro da minha mente. Passei muitos anos da minha vida tentando ser aquilo que o mundo esperava de mim. Tentando imitar os gestos, as palavras e até o modo de pensar dos homens que pareciam mais confiantes, mais bem-sucedidos, mais aceitos. Eu observava os vendedores que dominavam as salas com suas vozes firmes, os empresários que exibiam seus relógios caros e pensava: se eu agir como eles, talvez consiga o mesmo sucesso. Mas o que encontrei foi o vazio. Cada vez que tentava me moldar à imagem de outro homem, algo dentro de mim se perdia. Era como vestir uma roupa que não servia, que me sufocava e impedia meus próprios pulmões de respirar. O mais curioso é que, quanto mais eu tentava parecer alguém importante, mais distante eu ficava daquilo que realmente importava. É fácil cair nessa armadilha, olhar ao redor, ver o brilho dos outros e acreditar que esse é o caminho. O mundo ensina desde cedo que devemos seguir exemplos, e não há nada errado em aprender com os grandes homens. Mas há uma linha quase invisível entre inspiração e imitação. Quando você atravessa essa linha, deixa de viver a sua própria história e passa a ser apenas um personagem no enredo de alguém. Lembro-me de uma fase em que trabalhei lado a lado com homens de grandes vozes e egos inflados. Eu me sentia pequeno. Em cada reunião, em cada evento, eu observava e tentava repetir seus gestos, suas frases, até a forma como riam. Achava que aquilo me aproximaria do sucesso. Mas cada tentativa me afastava um pouco mais da minha essência. Até que uma noite, após mais um dia, tentando parecer o que não era, percebi algo desconcertante. Eu não sabia mais o que realmente queria. Eu havia me tornado um reflexo de tantas outras pessoas que já não conseguia distinguir o som da minha própria voz. É por isso que eu digo, o maior desperdício de energia humana é tentar viver a vida de outro homem. Você pode conquistar uma aparência de sucesso, pode até ouvir aplausos, mas no silêncio da noite sentirá o peso da falsidade em cada respiração. E nenhuma conquista vale o preço de perder a própria alma.
Eu vi isso acontecer diante dos meus olhos. Vi homens brilhantes caírem em desespero porque passaram a vida inteira tentando agradar o público e não a si mesmos. Construíram fortunas, mas perderam a paz. Há um perigo silencioso em se comparar. Cada vez que você se mede pela régua de outra pessoa, enfraquece o seu próprio poder criativo. É como tentar pintar um quadro olhando apenas para a obra do vizinho. A verdadeira arte nasce do interior, não da cópia. O mesmo vale para a vida. Se você não descobrir o seu próprio caminho, acabará andando em círculos nos caminhos dos outros. Quantas vezes você já adiou um sonho porque alguém disse que era impossível? Quantas vezes desistiu de uma ideia porque ela não se encaixava nas expectativas alheias? Eu também fiz isso. Até o dia em que compreendi uma verdade profunda. O mundo se curva apenas diante daqueles que têm coragem de ser autênticos. As pessoas podem duvidar, podem rir, podem até te rejeitar, mas no fundo todos respeitam quem tem convicção. Foi isso que vi em Andrew Carnegie. Ele não tentava parecer com ninguém. Não precisava. Seu poder estava na clareza com que acreditava em si mesmo. Quando os outros duvidavam, ele seguia firme, porque o foco dele nunca esteve na aprovação externa, mas na certeza interna. Depois de anos entrevistando homens e mulheres bem-sucedidos, percebi que todos tinham algo em comum. Uma obstinada fidelidade a si mesmos. Eles não tentavam agradar multidões, apenas obedeciam à própria visão. E é por isso que o mundo seguiu. Quando você é fiel à sua essência, cria um campo de força invisível que atrai oportunidades e pessoas que vibram na mesma sintonia. Mas quando tenta agradar a todos, se torna fraco, incoerente e previsível. E o mundo não segue os indecisos. Aprendi essa lição de forma dolorosa. Houve um tempo em que aceitei conselhos errados de pessoas que queriam me ajustar às suas formas. Elas me diziam que eu precisava mudar o jeito de falar, de escrever, até o tema dos meus livros. Queriam que eu me encaixasse em moldes de mercado. Eu quase cedi. Mas algo em mim se recusava a ser moldado. Foi quando decidi que se minhas palavras não fossem aceitas por serem minhas, então preferia o silêncio. E foi exatamente nesse momento, quando parei de imitar e comecei a criar, que o meu verdadeiro trabalho nasceu. Você já reparou como o mundo tenta constantemente te empurrar para fora de si mesmo? As pessoas dizem como você deve pensar, vestir-se, amar, ganhar dinheiro. E se você não se vigiar, acaba acreditando que ser diferente é um erro. Mas o contrário é a verdade. Tudo o que tem valor neste mundo nasceu da diferença. Nenhum homem que fez história foi uma cópia. Thomas Edison não seguiu o caminho dos outros inventores. Ele criou o seu próprio. Henry Ford foi chamado de tolo quando insistiu que produziria carros acessíveis a todos. Se tivesse ouvido as vozes da multidão, o automóvel ainda seria um luxo para poucos. O mundo não precisa de mais cópias. Precisa de pessoas originais que tenham coragem de ser quem são, mesmo quando ninguém entende. A autenticidade é o verdadeiro ouro espiritual, e quem a possui nunca é pobre. Quando você começa a agir de acordo com a sua verdade, mesmo o fracasso se torna aprendizado. Mas quando vive pela aprovação alheia, até o sucesso tem sabor amargo. Se você quer realmente transformar sua vida, pare de se perguntar o que os outros estão fazendo e comece a se perguntar o que o seu coração está pedindo para ser feito. Pare de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. E lembre-se, o mundo respeita apenas os que têm coragem de andar com os próprios pés. Porque só esses conseguem deixar pegadas que valem a pena seguir. Durante boa parte da minha vida, vivi cercado por vozes. Vozes que me diziam o que era certo, o que era errado, o que eu deveria desejar e até o que eu deveria temer. Eram tantas opiniões que, por vezes, eu já não conseguia distinguir quais delas eram minhas. O mundo sempre foi barulhento,
mesmo antes das máquinas e dos motores que hoje dominam nossas cidades. O barulho mais perigoso, no entanto, nunca foi o do lado de fora, mas o que ecoa dentro da mente quando ela perde o silêncio. Foi por isso que, depois de anos tentando buscar respostas no ruído das multidões, descobri que a sabedoria mais profunda vive no silêncio interior. Aprendi a ouvir o que a maioria das pessoas ignora. Aquela voz mansa, quase imperceptível, que fala baixinho quando tudo se cala. Essa voz não grita, não impõe, não disputa. Ela apenas orienta, como uma bússola silenciosa, apontando para o norte verdadeiro. No começo, foi difícil reconhecê-la. A mente estava cheia de dúvidas, lembranças, medos e comparações. Mas com o tempo, percebi que o silêncio é o terreno onde o espírito volta a florescer. E foi ali, no vazio da ausência de ruído, que encontrei clareza. Tornei isso um hábito. Todas as manhãs, antes que o mundo me encontrasse, eu me encontrava comigo mesmo. Sentava-me à mesa, respirava fundo e fazia perguntas simples. O que eu realmente quero hoje? O que sinto ser o certo para fazer agora? Essas perguntas pareciam pequenas, mas eram poderosas. Com o tempo, notei que as respostas vinham sempre de dentro, nunca de fora. E eram respostas calmas, firmes, que me guiavam com mais precisão do que qualquer conselho externo. Quando você aprende a ouvir essa voz, a confusão se dissolve e a direção aparece. Muitos acreditam que sucesso é uma questão de pressa, de agir constantemente, de nunca parar. Mas descobri que parar, em certos momentos, é o ato mais produtivo que existe. Porque o homem que não para pensar, age como uma máquina. E o homem que nunca ouve o próprio coração, acaba obedecendo ao coração de outro. Quando o ruído do mundo é constante, a alma fica surda. E o preço disso é a vida desperdiçada em caminhos que nunca foram seus. Lembro-me de um período em que eu estava à beira da exaustão. Vinha trabalhando incansavelmente, escrevendo e palestrando, sempre em busca de resultados mais rápidos. Mas, apesar dos esforços, os frutos não vinham. Um dia, em vez de insistir, resolvi parar. Fechei a porta do escritório, sentei-me em silêncio absoluto e permaneci assim por longos minutos. No início, o silêncio era desconfortável. Era como se todo o peso dos meus pensamentos quisesse me esmagar. Mas quanto mais eu resistia a eles, mais fortes se tornavam. Até que, de repente, algo mudou. Eu deixei de lutar, simplesmente ouvi. E nesse instante, uma clareza indescritível surgiu. Vi com nitidez o que estava me afastando dos meus objetivos. Eu havia me desconectado de mim mesmo. Foi ali que compreendi que o silêncio não é ausência de som, mas presença de direção. Ele não é um refúgio para escapar da vida, mas um instrumento para compreendê-la. Quando a mente se acalma, as respostas se revelam. É no silêncio que o homem escuta a própria intuição, aquela força invisível que parece vir de outro plano, mas na verdade é a voz da própria essência, falando sem interrupções. Muitos dos homens de sucesso que entrevistei tinham esse mesmo hábito. Thomas Edison, por exemplo, reservava momentos diários de completa quietude. Ele dizia que suas melhores ideias nasciam quando estava sozinho, ouvindo o som da própria mente. Andrew Carnegie também fazia o mesmo. Às vezes, passava horas caminhando sem companhia, meditando sobre um único pensamento até que uma nova visão emergisse. Esses homens compreendiam o poder de estar a sós consigo mesmos. Eu percebi, ao longo dos anos, que a maioria das pessoas foge do silêncio, porque teme o que pode ouvir. Quando tudo se cala, a verdade se revela. E muitas vezes, essa verdade é incômoda. Mostra-nos as decisões que adiamos, as promessas que quebramos, os sonhos que abandonamos. Mas é preciso coragem para encarar o próprio reflexo sem distrações. O silêncio é o espelho mais honesto que existe. Se você deseja mudar o rumo da sua vida,
Comece por esse simples exercício. Antes que o dia te encontre, encontre a si mesmo. Acorde e por alguns minutos não ligue o rádio, não leia o jornal, não fale com ninguém. Apenas sente-se em silêncio e pergunte: o que eu realmente quero sentir hoje? O que é importante para mim? Faça isso por 7 dias. 7 dias de honestidade com o seu próprio espírito. Você perceberá que o mundo externo, de alguma forma, começará a mudar, porque suas escolhas se tornarão mais conscientes. O silêncio interior é o berço da clareza, e a clareza é o alicerce do poder. Um homem confuso pode ter força, mas não terá direção. Um homem calmo, por outro lado, pode mudar o rumo de um império, porque cada ação sua será precisa, nascida de dentro. Foi esse o segredo que encontrei depois de muito errar. O poder de ouvir a própria alma. Quando o mundo grita, cale-se. Quando o medo sussurra, respire. E quando o coração falar, obedeça. Pois é nesse instante que o universo inteiro começa a se alinhar ao som silencioso da sua convicção. Houve um tempo em que eu acreditava que o sucesso dependia de sorte, de contatos ou das circunstâncias. Eu imaginava que apenas aqueles que nasciam em famílias influentes, com educação privilegiada e recursos à disposição, tinham alguma chance de vencer. Mas a vida, em sua maneira silenciosa e precisa, me mostrou que a verdadeira força não vem do que está ao redor, mas da clareza que carregamos dentro de nós. Descobri isso em um dos períodos mais duros da minha trajetória, quando perdi quase tudo o que possuía: o dinheiro, as oportunidades e até mesmo a confiança de muitos que diziam acreditar em mim. Lembro-me de uma noite fria, em uma pequena sala quase vazia. A única coisa que me restava era uma mesa simples, uma caneta e um caderno. Tudo o que eu havia construído até então parecia desmoronar. E, no entanto, naquele instante em que o mundo parecia me negar tudo, eu ainda tinha algo que ninguém podia tirar. Uma visão clara do que eu queria realizar. Essa clareza se tornou o meu alicerce. Enquanto outros viam o fracasso, eu via apenas uma pausa, uma oportunidade para realinhar meus pensamentos com o meu propósito. A clareza é o solo onde o sucesso cresce. Sem ela, nenhum esforço produz frutos duradouros. O homem pode trabalhar dia e noite, pode se sacrificar, pode até parecer ocupado o tempo todo, mas, se não souber exatamente o que está buscando, sua energia se perde em direções opostas. Vi muitos homens com talentos extraordinários desperdiçarem suas forças porque não tinham um alvo definido. É como tentar disparar uma flecha no escuro. O esforço é real, mas o resultado é incerto. Eu aprendi que a clareza nasce do compromisso com um propósito. E esse propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo, mas deve ser grande o bastante para acender algo dentro de você. Quando o homem tem uma visão clara, mesmo o caminho mais tortuoso se torna suportável, porque ele sabe aonde está indo. A incerteza enfraquece, mas a clareza alimenta a coragem. E foi essa clareza que me manteve firme quando tudo ao redor parecia desabar. Certa vez, em uma conversa com Andrew Carnegie, ele me disse algo que nunca esqueci. A mente do homem é como um campo fértil, Rio. Se você não plantar nela um propósito definido, ela será invadida por ervas daninhas. E era verdade. As pessoas que não têm um objetivo claro acabam se tornando reféns das circunstâncias. Elas mudam de direção a cada opinião, a cada obstáculo, a cada novo medo. Vivem reagindo em vez de criando. Mas quando o homem define o que quer com exatidão, ele deixa de ser arrastado pelos ventos do acaso e passa a mover os ventos a seu favor. Foi assim que comecei a reconstruir a minha vida. Todos os dias eu escrevia no meu caderno o que desejava alcançar, não como um sonho distante, mas como uma decisão inabalável. Escrevia cada palavra como se estivesse assinando um contrato com o meu próprio destino.
E pouco a pouco, as ideias começaram a se transformar em oportunidades, as oportunidades em ações e as ações em resultados. Quando se tem clareza, o impossível se reorganiza ao redor do seu propósito. Muitos me perguntam como encontrar essa clareza, e eu sempre respondo: olhe para dentro, não para fora. O mundo é cheio de distrações, de ruídos que tentam te convencer de que você precisa de mais dinheiro, mais reconhecimento, mais aprovação. Mas a clareza não nasce do excesso, nasce do silêncio e da simplicidade. Pergunte a si mesmo: o que realmente importa para mim? O que eu faria mesmo que ninguém estivesse vendo? Quando você encontrar a resposta para essas perguntas, terá em mãos o mapa do seu destino. Recordo-me de quando comecei a escrever meus primeiros livros. Eu não tinha certeza se seriam publicados, nem se alguém algum dia os leria. Mas eu tinha uma visão. Sabia que minhas palavras poderiam acender uma centelha de fé na mente das pessoas. Essa certeza foi o combustível que me manteve avançando quando a dúvida tentava me paralisar. A clareza dá direção mesmo nas trevas. Um homem que sabe o que quer pode caminhar no escuro, porque carrega sua própria luz. Pense em Thomas Edison, por exemplo. Ele falhou milhares de vezes antes de criar a lâmpada, mas ele nunca perdeu a clareza do que buscava. Cada tentativa não era uma derrota, era apenas um passo mais próximo da resposta certa. Quando a mente está clara, até o fracasso se torna parte do progresso. A clareza não elimina os erros, mas dá sentido a cada um deles. O homem que vive sem clareza é como um navio sem leme. Qualquer vento o desvia do curso. Ele desperdiça anos perseguindo o que não quer, porque nunca parou para decidir o que realmente deseja. E quando finalmente percebe, o tempo já se foi. Não há tragédia maior do que viver a vida inteira sem saber o que se quer da vida. A clareza é o primeiro ato de coragem de um homem. O momento em que ele para de se esconder atrás das circunstâncias e assume a responsabilidade de escolher o próprio caminho. Hoje, olhando para trás, percebo que tudo o que conquistei começou no momento em que escrevi meu propósito de forma clara e definitiva. Não foi a sorte, nem o acaso. Foi a certeza. Quando você sabe aonde quer chegar, o universo inteiro começa a conspirar em silêncio para te ajudar. O caminho pode ser longo, mas cada passo será firme, porque não há mais dúvida. A clareza transforma o impossível em inevitável. É o ponto de partida de toda realização duradoura. Não espere que as condições sejam perfeitas. Elas nunca serão. Comece definindo o que você realmente quer. Escreva, visualize, sinta. E então, haja como se o seu destino já estivesse traçado, porque de certo modo ele já está. O homem que tem clareza não precisa correr. Ele apenas avança, e o mundo abre caminho diante dele. Sempre acreditei que existe uma força invisível guiando o homem que possui um propósito claro. Essa força não pode ser medida por instrumentos ou explicada pela lógica comum, mas pode ser sentida por qualquer pessoa que já decidiu seguir algo maior do que si mesma. O propósito é o combustível que mantém o espírito aceso quando o corpo está cansado, quando o mundo parece contrário e quando todas as portas se fecham. Ele é a energia que transforma a resistência em persistência e o obstáculo em degrau. Thomas Edison compreendia isso melhor do que ninguém. Em todas as vezes que falhou, e foram milhares, ele não se via fracassando, mas apenas descobrindo um caminho que não funcionava. Perguntei-lhe certa vez como era possível continuar tentando sem se abalar, e ele respondeu com uma serenidade que jamais esqueci. Eu nunca falhei, apenas encontrei 10.000 formas de não dar certo. Ele não enxergava suas tentativas como perdas, porque o seu propósito estava intacto. Edison sabia exatamente o que queria alcançar, e por isso nenhuma falha era suficiente para desviá-lo da direção. Essa clareza de propósito cria um tipo de blindagem interior.
Ela impede que o homem se perca nas opiniões, nas críticas ou nas derrotas. É o propósito que transforma o medo em foco. Quando você sabe por que está fazendo algo, o como se revela com o tempo. E quando não há propósito, mesmo as vitórias perdem o sentido. Conheci homens que ganharam grandes fortunas, mas se sentiam vazios, como se estivessem sempre correndo em círculos. Tinham o sucesso aparente, mas não tinham um norte. É por isso que o propósito não é apenas o caminho para o sucesso, é o próprio significado da jornada. Houve uma época em que me vi completamente perdido. Eu trabalhava dia e noite, escrevia incansavelmente, mas sentia que minhas palavras haviam se tornado frias, sem vida. Eu estava produzindo, mas não criando. Até que uma noite, exausto, peguei um dos meus cadernos antigos e reli algo que eu mesmo havia escrito anos antes. A verdadeira riqueza não está no que o homem acumula, mas no impacto que ele causa no mundo. Aquela frase reacendeu algo dentro de mim. Foi como se eu tivesse me lembrado de quem eu era e por que comecei. Naquela noite, decidi que o meu propósito não seria escrever para vender livros, mas para despertar consciências. O propósito é como um farol. Ele não muda de lugar, apenas te lembra para onde voltar quando a neblina do desânimo aparece. E ela sempre aparece. O cansaço, o medo, as dúvidas, todos esses ventos sopram contra quem tenta construir algo maior. Mas quando o seu propósito é claro, esses ventos apenas fortalecem a sua estrutura. Porque quem sabe o porquê pode suportar qualquer como. Aprendi também que o propósito não é encontrado do lado de fora. Ele não está no dinheiro, no reconhecimento ou nas circunstâncias. Ele nasce dentro do homem, em silêncio, no encontro entre aquilo que ele ama fazer e o impacto que deseja causar. Não há fórmulas prontas para descobri-lo, mas há sinais. O que te emociona profundamente é um deles. O que te causa indignação também é. As paixões e as dores mais intensas costumam apontar para a mesma direção, o propósito que te foi confiado. Quando você o encontra, algo muda no olhar. As coisas que antes pareciam difíceis tornam-se suportáveis. As perdas deixam de te destruir, porque você entende que elas fazem parte do processo. A paciência cresce e o tempo deixa de ser um inimigo. O homem com propósito não corre. Ele caminha com firmeza, e cada passo seu é uma afirmação silenciosa de fé. Durante uma das minhas conversas com Andrew Carnegie, ele me disse que o propósito é o segredo por trás da fortuna. Não porque o dinheiro seja o objetivo, mas porque o propósito dá ao homem uma visão tão poderosa que o mundo é obrigado a se adaptar a ela. Carnegie acreditava que a riqueza era o resultado inevitável de uma mente focada em servir. E servir era o seu verdadeiro propósito. Ele via o dinheiro apenas como um meio de multiplicar o bem que poderia fazer. Por isso, nunca se deixou corromper pela ambição cega. O propósito o manteve íntegro. Eu compreendi que, sem propósito, o sucesso é um fardo. É como alcançar o topo de uma montanha apenas para perceber que ela não era a montanha certa. Mas quando se tem um propósito, cada passo, cada queda e cada conquista tem um significado. Tudo passa a fazer parte de um plano maior, e a vida, antes confusa, ganha uma ordem misteriosa. Pense em quantas vezes você começou algo e desistiu no meio do caminho. Quantas vezes o medo ou o desânimo te fizeram parar. Agora imagine se, nesses momentos, você tivesse um propósito tão forte que nenhuma dúvida fosse capaz de te mover. É isso que o propósito faz. Ele te ancora. Ele te dá raízes no meio da tempestade. Durante os anos em que escrevi A Lei do Triunfo, eu não tinha dinheiro, patrocínio ou garantias, mas eu tinha um motivo maior. O desejo de revelar às pessoas o poder que possuíam dentro delas mesmas. Foi isso que me manteve de pé quando nada parecia dar certo.
Quando você se alinha com um propósito verdadeiro, o universo se torna um aliado silencioso. As pessoas certas surgem, as ideias certas aparecem, as portas se abrem. E se ainda há algo que você deseja profundamente, mas não consegue alcançar, talvez o que esteja faltando não seja esforço, e sim um propósito claro. Pare por um instante e pergunte a si mesmo: por que eu quero isso? Se a resposta for apenas material, ela se esvaziará com o tempo. Mas se ela estiver ligada a algo que toca o espírito, então você encontrou a centelha daquilo que poderá mover montanhas. Nada neste mundo é mais poderoso do que um homem movido por um propósito. Ele pode ser desacreditado, rejeitado ou ridicularizado, mas não será derrotado. Porque quem tem um porquê verdadeiro encontra dentro de si a força de continuar, mesmo quando tudo parece perdido. O propósito transforma o comum em extraordinário, o erro em lição e o tempo em aliado. E quando você finalmente o descobre, entende que não está aqui por acaso. Está aqui para cumprir algo que só você pode realizar. Lembro-me de uma conversa que tive com um jovem sonhador que me procurou em busca de conselhos. Ele tinha ideias brilhantes, um coração cheio de entusiasmo e uma mente inquieta. Mas havia algo que o impedia de avançar. O medo de parecer ridículo diante dos outros. Ele dizia: e se eu fracassar, Sr. Hill? E se rirem de mim? Eu o olhei por alguns segundos e respondi: meu jovem, o mundo ri antes de aplaudir. Sempre foi assim. E é essa verdade que muitos nunca aprendem. O mundo jamais acreditará na sua visão até que ela se torne realidade. Walt Disney viveu isso. Antes que o mundo visse o império que ele construiu, ele foi visto como um sonhador ingênuo, um homem que acreditava em castelos imaginários e em ratos falantes. Muitos investidores o rejeitaram, bancos o ridicularizaram e houve um tempo em que ele não tinha dinheiro sequer para comprar papel de desenho. Mas ele tinha uma visão, uma imagem tão vívida em sua mente que se tornava impossível duvidar dela. Essa clareza o sustentou em meio a falências, críticas e portas fechadas. Enquanto os outros viam fracasso, ele via apenas o intervalo entre a semente e a colheita. A coragem de seguir a própria visão é o que separa os que sonham dos que realizam. Porque o medo, inevitavelmente, virá. O medo do julgamento, o medo da rejeição, o medo do fracasso. Mas o medo não é o inimigo, é apenas um teste. Ele pergunta: você realmente quer isso o suficiente? Aqueles que recuam nessa hora acabam vivendo a vida que o medo escolhe por eles. Aqueles que seguem adiante descobrem que, logo após o medo, está a liberdade. Eu mesmo precisei enfrentar esse teste muitas vezes. Quando comecei a escrever sobre o poder do pensamento, fui chamado de louco. Muitos diziam que minhas ideias eram tolas, que o sucesso dependia apenas de sorte ou herança. Eu poderia ter acreditado neles. Poderia ter calado minha voz e me acomodado no conforto da aprovação. Mas dentro de mim havia algo mais forte do que o medo. A certeza de que a mente humana é capaz de criar o próprio destino. Essa convicção era minha visão, e ela me guiou quando nenhum outro caminho parecia seguro. E é essa mesma coragem que eu quero despertar em você agora. Se até aqui o que ouviu fez sentido, se essas palavras tocaram algo dentro de você, então não deixe que fiquem apenas na mente. Transforme isso em ação. Clique em gostei e inscreva-se, não apenas para continuar aprendendo, mas para afirmar a si mesmo que está comprometido em mudar. Às vezes, o simples ato de decidir seguir um caminho é o primeiro passo da transformação. Pense em quantas ideias grandiosas morreram no silêncio porque seus autores duvidaram de si mesmos. Quantas invenções, obras de arte e negócios jamais nasceram por medo da opinião alheia.
O mundo perde diariamente grandes realizações porque homens e mulheres deixam que a crítica dite o que podem ou não fazer. Mas o verdadeiro Criador não busca aplauso. Ele busca coerência com a própria alma. Quando Walt Disney foi perguntado como teve coragem de continuar depois de tantas falências, ele respondeu: "Todos os castelos que construí primeiro existiram dentro de mim." E é exatamente assim que as grandes obras nascem. Primeiro na imaginação, depois na realidade. O que existe fora é apenas o reflexo daquilo que você já aceitou dentro de si. Se há uma ideia que te persegue, uma visão que não te deixa dormir, algo que parece absurdo demais para ser possível, talvez seja justamente isso o que o universo quer que você realize. O impossível é apenas o que ainda não foi tentado por alguém que acredita o suficiente. E essa pessoa pode ser você. A coragem de seguir sua visão não vem da ausência de medo, mas da decisão de seguir mesmo com medo. Vem de uma fé silenciosa que diz: "Eu não preciso que o mundo acredite em mim agora, eu apenas preciso continuar até que o mundo veja." Quando você acredita com essa força, a dúvida perde o poder. E o universo começa lentamente a se reorganizar ao redor da sua certeza. Por isso, não espere a permissão de ninguém para ser quem você é. Não espere que os outros entendam o que só você consegue ver. Eles não precisam entender. Precisam apenas ver o resultado quando ele surgir. Tenha a coragem de avançar mesmo quando tudo parecer impossível, porque é exatamente aí que os milagres começam. A sua visão é a semente do seu futuro. E quem tem coragem de plantá-la, mesmo sob tempestades, colhe frutos que nenhum medo é capaz de arrancar. Houve uma época em que o peso das dificuldades parecia maior do que a minha capacidade de suportar. Eu caminhava pelas ruas com o coração apertado, sem saber se teria o suficiente para a próxima refeição. Batia de porta em porta oferecendo minhas ideias, e quase todas se fechavam antes que eu terminasse a frase. As promessas que me faziam evaporavam no dia seguinte, e as pessoas que diziam me apoiar desapareciam quando eu mais precisava. Foram dias longos, noites frias e silenciosas, nas quais a esperança parecia um fio prestes a se romper. Mas havia dentro de mim uma chama que eu não conseguia apagar. Era uma vontade quase teimosa de continuar, mesmo sem garantia de que algo daria certo. Foi nessa fase que aprendi uma das maiores verdades da minha vida. Os dias escuros não vêm para te destruir, mas para revelar de que matéria você é feito. Quando tudo desmorona, é fácil acreditar que o universo conspira contra você, mas é justamente nesse momento que o caráter é moldado. A dor não é um castigo, é um teste. Ela pergunta: "Você ainda acredita, mesmo agora?" E se a resposta for sim, então algo muda dentro de você. O medo perde a força, a dúvida enfraquece, e um tipo diferente de fé começa a nascer. Uma fé que não depende de resultados, apenas de decisão. Lembro-me de uma noite em que a fome e o frio eram tão intensos que precisei escolher entre comprar papel ou comida. Escolhi o papel e naquela mesma noite escrevi uma das páginas mais sinceras que já produzi. Não havia luxo nem conforto, apenas a chama da convicção me mantendo aquecido. Quando você tem um propósito ardendo dentro de si, o corpo pode até sentir fraqueza, mas o espírito permanece firme. E foi essa força silenciosa que me manteve em pé quando tudo parecia perdido. A verdade é que a vida sempre colocará você diante de situações que testarão sua resistência. Quando os ventos são favoráveis, qualquer um pode seguir confiante, mas é na tempestade que o verdadeiro poder interior se revela. É quando o chão some sob os pés. E ainda assim, você continua caminhando, que o universo reconhece a sua coragem. Nenhum sucesso verdadeiro é construído sem que o homem primeiro aprenda a permanecer de pé em meio à dor. Eu observei isso nos maiores homens que conheci: Andrew Carnegie,
Antes de se tornar o homem mais rico da América, trabalhava 12 horas por dia em uma fábrica por apenas $1,20 por semana. Mas ele não se revoltou, nem se entregou. Ele aprendeu a extrair sabedoria da adversidade. Cada dia difícil era uma lição de disciplina. Cada humilhação era um lembrete de que ele estava apenas no início de uma longa jornada. Ele não permitiu que as circunstâncias o definissem, e foi essa postura que o transformou em um gigante. A diferença entre quem desiste e quem vence não é a ausência de dificuldades, é a maneira como cada um reage a elas. Muitos se perguntam, por que a vida é tão dura comigo? Mas a pergunta certa é, o que a vida está tentando me ensinar agora? Há lições que só o fracasso é capaz de ensinar. Há forças que só o sofrimento é capaz de despertar. E quando você as aprende, nada mais pode te parar. Eu também tive meus momentos de desespero. Certa vez, depois de uma série de rejeições, pensei seriamente em abandonar tudo. O desânimo era tão grande que parecia impossível acreditar que as coisas pudessem mudar. Naquela noite, sentei-me em silêncio e fechei os olhos. Respirei fundo e ouvi uma voz muito clara dentro de mim dizendo: continue. 2 simples palavras, mas que carregavam o peso de toda a minha história. E eu continuei. Não porque fosse fácil, mas porque compreendi que se eu parasse ali, estaria traindo algo maior do que a minha vontade. Estaria traindo o propósito pelo qual fui colocado neste mundo. É curioso como o tempo transforma a dor em gratidão. Hoje, ao olhar para trás, percebo que foram justamente aqueles dias escuros que lapidaram a minha visão. Se não tivesse enfrentado a rejeição, talvez eu nunca tivesse desenvolvido a empatia. Se não tivesse conhecido a escassez, talvez eu nunca tivesse aprendido o valor da persistência. As feridas que um dia me fizeram duvidar agora são as marcas que me lembram que sou capaz de suportar qualquer coisa. Muitos acreditam que a força vem de vencer, mas a força verdadeira vem de não desistir quando se está perdendo. É fácil manter a fé quando o caminho é reto, mas é nas curvas da vida que ela é realmente testada. E é exatamente nesses momentos que o universo observa em silêncio, esperando para ver se você realmente acredita no que diz acreditar. Quando tudo ao seu redor parecer ruir, lembre-se, a vitória raramente é anunciada antes da batalha terminar. Às vezes, o último obstáculo antes do sucesso é o mais difícil, justamente para provar se você está pronto para receber o que pediu. Cada lágrima, cada insônia, cada decepção é uma preparação. O universo não te nega, ele te molda. Hoje, posso afirmar com convicção que nenhum esforço verdadeiro é em vão. Mesmo quando não há sinais visíveis de progresso, algo dentro de você está sendo construído. Perseverar é mais do que resistir, é crescer em silêncio. Porque um homem que aprende a continuar, mesmo sem garantias, se torna invencível. O mundo pode tentar derrubá-lo 1000 vezes, mas ele sempre encontrará uma maneira de se levantar. E talvez essa seja a maior recompensa de todas. Olhar para trás e perceber que, apesar de todas as dificuldades, você não desistiu. Porque enquanto muitos pararam, você continuou. E é essa decisão, simples, silenciosa e poderosa, que transforma os dias mais escuros na luz que ilumina o seu caminho. Durante muitos anos, observei uma das maiores armadilhas que aprisionam a mente humana: a comparação. Vi homens brilhantes se destruírem lentamente por se medirem pelas conquistas alheias. Vi talentos desperdiçados, sonhos abandonados e corações frustrados simplesmente porque alguém acreditou que estava atrasado demais, pequeno demais ou velho demais para começar.
E o mais doloroso é que quase todos esses homens e mulheres não foram derrotados pelo fracasso, mas pela ilusão de que o sucesso dos outros diminuía o valor do próprio caminho. Comparar-se é uma forma sutil de autossabotagem. É como tentar correr uma maratona olhando para a pista ao lado. Você perde o ritmo, tropeça nos próprios passos e termina exausto antes de chegar à metade do percurso. A comparação rouba o foco, a energia e a confiança. Ela é a distração mais perigosa que a mente pode criar, porque disfarça-se de inspiração, enquanto, na verdade, planta o veneno da dúvida. Recordo-me de um encontro com um jovem empreendedor que me confessou sentir-se derrotado por ver outros alcançando sucesso mais rápido. Ele me disse: "Parece que todos estão anos-luz à minha frente." Eu olhei para ele e respondi calmamente: "Meu caro, o tempo não é o mesmo para todos. O sol nasce para todos, mas nem todos despertam na mesma hora. A pressa de alcançar o que outro já conquistou é o caminho mais curto para perder o próprio destino." Foi isso que aprendi ao observar Ray Kroc. Antes de se tornar o homem por trás do Império McDonald's, ele era apenas um vendedor de máquinas de milkshake, já com mais de 50 anos de idade. Muitos à sua volta o chamavam de sonhador tardio. Alguns até zombavam, dizendo que sua ambição era infantil para alguém da sua idade. Mas Ray não se comparava a ninguém. Ele apenas se concentrava em aperfeiçoar o que tinha nas mãos. Enquanto os outros duvidavam, ele aperfeiçoava ideias, testava métodos e silenciosamente plantava as sementes de algo que mudaria o mundo. Ele não tentou correr a corrida dos outros, ele criou a própria. Esse é o poder de olhar para dentro em vez de olhar ao redor. A vida de cada pessoa tem um ritmo e um propósito. Quando você entende isso, a inveja se dissolve e dá lugar à admiração. O sucesso dos outros deixa de ser ameaça e passa a ser prova de que também é possível para você. A comparação cria distância, mas a inspiração cria movimento. Eu mesmo não estive imune a esse veneno. Houve um tempo em que, ao observar os grandes escritores e pensadores da minha época, eu me sentia pequeno. Via o prestígio de homens como Horace Sweat Marden e me perguntava se algum dia minhas palavras alcançariam corações como as dele. Essa dúvida me paralisou por semanas. Até que, em uma noite silenciosa, percebi algo óbvio. Eu estava tentando medir minha voz com a régua de outro homem. Mas a minha missão não era ecoar, era criar. Naquele instante, deixei de querer ser o melhor e passei a querer ser autêntico. E tudo mudou. Você já se perguntou quantas oportunidades perdeu por achar que alguém era melhor? Quantos sonhos deixou de perseguir porque acreditou que o outro já havia chegado primeiro? A verdade é que ninguém pode ocupar o seu lugar no universo. Há um espaço reservado apenas para aquilo que você tem a oferecer. E enquanto você tenta copiar o caminho de outro, o seu próprio caminho fica vazio, esperando por você. A comparação é uma ilusão cruel, porque faz parecer que o sucesso dos outros é instantâneo. Você vê o topo da montanha, mas não vê o quanto de dor, de dúvidas e de quedas houve até chegar lá. O que é mostrado é apenas a parte iluminada, o palco. Mas nos bastidores de toda conquista há anos de esforço que raramente alguém vê. Quando você compara seu início com o meio da jornada de outro, está sendo injusto consigo mesmo. Pense em quantas vezes você se sentiu insuficiente ao olhar o sucesso alheio, como se houvesse algo errado com o seu ritmo. Agora imagine se, em vez disso, você decidisse celebrar cada pequena conquista sua, por menor que pareça. Porque é assim que o progresso verdadeiro se constrói, passo a passo, sem pressa, sem máscaras, com fidelidade à própria essência. Um dos maiores segredos que aprendi é que a verdadeira competição não é com os outros, mas com o próprio eu de ontem. O único homem que você precisa superar é aquele que você foi no dia anterior. Quando entendi isso,
A inveja desapareceu e, em seu lugar, nasceu um sentimento de paz. Eu já não precisava provar nada a ninguém, apenas crescer um pouco mais a cada dia. Essa é a medida mais justa e mais poderosa do sucesso. E ainda assim, o hábito de se comparar é persistente. Ele aparece disfarçado em pequenas coisas. Quando você olha para o vizinho e acredita que ele tem mais sorte, ou quando observa o sucesso de alguém e pensa que o universo é injusto. Mas o universo não tem favoritos. Ele responde à constância, não à comparação. Ele recompensa quem trabalha em silêncio, quem se mantém fiel ao próprio propósito, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Lembro-me de um conselho que dei certa vez a um amigo desanimado com seus resultados. Eu lhe disse: pare de olhar o relógio dos outros. A hora certa da sua colheita não será determinada pelo tempo, mas pela maturidade do seu plantio. O que ele não percebia era que o sucesso não é um evento, é um processo. E esse processo exige paciência. Quando você entende isso, o peso da comparação desaparece e o que resta é uma leveza poderosa. A tranquilidade de ser quem você é, no ritmo que te pertence. E é exatamente essa serenidade que permite que o seu melhor floresça. O mundo não precisa de mais cópias. Ele precisa de pessoas inteiras, convictas de que o próprio caminho é suficiente. Não se apresse, não se diminua. E, acima de tudo, não se compare. Cada vez que você tenta medir o seu valor com a régua de outro homem, apaga um pouco da luz que só você poderia emitir, e o mundo precisa dessa luz. Então caminhe firme, confie no seu tempo e lembre-se, o sucesso que nasce da fidelidade a si mesmo nunca pode ser roubado, porque ele é construído sobre o que ninguém mais possui, a sua essência. Levei anos para compreender que o único homem com quem eu deveria competir era aquele que eu fui ontem. Essa percepção simples mudou completamente a maneira como eu via o sucesso, o fracasso e a própria vida. Durante muito tempo, como tantos outros, eu me deixei levar pela necessidade de provar algo ao mundo. Queria reconhecimento, queria ser visto, queria ser validado. Mas quanto mais buscava a aprovação externa, mais distante ficava de mim mesmo. Até o dia em que percebi que nenhuma conquista verdadeira nasce da comparação, mas do aperfeiçoamento contínuo de quem somos. A vida me ensinou que o progresso real não acontece em saltos, mas em pequenos avanços diários. Quando você se compromete em ser um pouco melhor do que foi ontem, começa a trilhar o caminho do domínio pessoal. Não importa se os outros estão à frente, ao lado ou atrás de você. O que realmente importa é se você está avançando na sua própria jornada. O verdadeiro sucesso é silencioso, pessoal e constante. É o resultado de batalhas internas que ninguém vê, travadas no território invisível da mente. Lembro-me de um período em que eu me sentia completamente perdido, sem resultados e cheio de dúvidas. Eu olhava ao redor e via homens prosperando, conquistando, sendo admirados e me perguntava: por que não eu? Essa pergunta me corroía. Era como uma ferida que não cicatrizava, até que um dia compreendi. Enquanto eu estivesse voltado para fora, jamais encontraria a força que precisava dentro de mim. Foi então que comecei um novo hábito, o de comparar-me apenas com o meu próprio progresso. Todas as noites, antes de dormir, eu refletia: hoje sou um pouco melhor do que fui ontem? Às vezes, a resposta era sim, outras vezes não. Mas esse simples exercício me fez perceber que o crescimento é um processo de construção, não de perfeição. Quando me cobrava menos e me observava mais, comecei a ver resultados que jamais imaginei. Passei a trabalhar com mais disciplina, não por medo de fracassar, mas pelo prazer de ver minha própria evolução. A maioria das pessoas não entende isso. Elas acreditam que sucesso é uma corrida e vivem se medindo pela velocidade dos outros.
Mas o sucesso é, na verdade, uma maratona contra si mesmo. É uma luta constante para superar suas fraquezas, controlar suas emoções e dominar seus pensamentos. E o prêmio dessa corrida não é o aplauso dos outros. É a paz de saber que você se tornou alguém melhor. Essa filosofia se confirmou para mim ao longo de décadas de observação. Quando entrevistei centenas de homens bem-sucedidos, percebi um padrão. Nenhum deles estava obcecado com o que os outros faziam. Todos estavam profundamente comprometidos com a própria melhoria. Thomas Edison não se preocupava com o que os outros inventores pensavam dele. Ele apenas queria aperfeiçoar sua última ideia. Henry Ford não construía seus automóveis para competir com as carruagens de luxo. Ele os construía porque queria tornar a vida das pessoas mais prática e acessível. Eles não competiam com o mundo, competiam com seus próprios limites. Quando um homem compreende isso, sua vida muda. Ele deixa de se sentir pressionado e começa a se sentir motivado. Ele entende que cada falha é uma oportunidade de refinamento, que cada obstáculo é uma chance de se tornar mais forte, mais sábio, mais resiliente. E o mais importante, ele percebe que o sucesso dos outros não diminui o dele, apenas mostra o que é possível alcançar. Eu aprendi a respeitar o tempo das coisas. Aprendi que a pressa é inimiga da maturidade. O fruto que amadurece antes da hora é doce por fora, mas vazio por dentro. Da mesma forma, o homem que busca resultados imediatos sem aperfeiçoar o próprio caráter acaba colhendo conquistas ocas. Mas aquele que se dedica a crescer por dentro, um pouco a cada dia, constrói algo que o tempo não pode destruir. Talvez você esteja se sentindo preso, achando que deveria estar mais longe. Talvez olhe para a vida de outros e pense que perdeu tempo. Mas não se engane. Cada etapa da sua jornada está moldando quem você precisa ser para sustentar o sucesso que deseja. O mundo pode te aplaudir, pode te ignorar, pode até te criticar. Mas nada disso importa se, a cada amanhecer, você estiver se tornando alguém mais consciente, mais disciplinado e mais fiel a si mesmo. Aprendi também que não há vitória mais poderosa do que vencer a si próprio. Dominar o impulso de desistir, silenciar o medo, refrear o orgulho, transformar a dúvida em coragem. Essas são as conquistas que constroem um homem de verdade. O que você vê do lado de fora é apenas o reflexo das vitórias que acontecem dentro. E é justamente por isso que o único rival que realmente importa é o de ontem. Ele é a medida justa do seu crescimento. Ele conhece seus medos, suas falhas e suas limitações. Superá-lo é a missão de cada novo dia. Quando você adota essa mentalidade, o sucesso deixa de ser uma meta distante e passa a ser um estilo de vida. Então, a cada manhã, pergunte a si mesmo: o que posso fazer hoje para ser um pouco melhor do que fui ontem? Pode ser um pequeno gesto, uma nova atitude, uma palavra dita com mais paciência ou uma tarefa feita com mais capricho. São esses detalhes que moldam o caráter e abrem o caminho para grandes transformações. No fim, percebi que a verdadeira grandeza não está em ser maior do que os outros, mas em ser maior do que o seu antigo eu. O homem que vive dessa forma não compete, ele cresce. E quando cresce o suficiente, o mundo ao seu redor cresce com ele. Quando você começa a viver assim, buscando se superar um pouco a cada dia, algo muda silenciosamente ao seu redor. As oportunidades começam a surgir de formas inesperadas, as pessoas certas se aproximam e a vida passa a responder com mais generosidade às suas atitudes. É como se o universo reconhecesse o seu esforço e dissesse: agora você está pronto para mais. E talvez, neste exato momento, exista alguém próximo de você que precise ouvir isso. Alguém que está perdendo a esperança, comparando-se demais, esquecendo-se do próprio valor. Compartilhe este vídeo com essa pessoa.
Talvez uma simples mensagem seja o que ela precisa para reencontrar o caminho. Agradeço por ter caminhado comigo até aqui e espero por você no próximo vídeo.